Amém, já oramos. Agora vamos conversar então sobre o tema profetizando vida. Diga, profetizando vida. É para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para você ouvir sobre isso, para você aprender sobre isso e para você praticar isso durante essa semana. Observe, o que nós falamos, tudo que nós falamos, ou reproduz vida ou reproduz morte. Uma palavra negativa, ela não necessariamente vai gerar a morte, literalmente, na vida de uma pessoa. Mas uma palavra maldita, ela pode gerar um grande transtorno na vida de alguém. Vamos lá, só para que você possa ter mais clareza sobre o que eu estou dizendo. Alguém dentre nós, em algum momento da sua vida, já recebeu uma palavra ou uma palavra muito negativa, ou quem sabe até uma palavra maldita contra a sua vida, e isso, infelizmente, teve ação sobre a sua história. Alguém teve essa experiência aí? Várias pessoas. Levanta a mão bem alto, por favor, isso não é problema. Várias pessoas. Várias pessoas. Isso é para constatar o que eu estou dizendo. Então, com a nossa boca, com as nossas palavras, nós podemos gerar vida ou gerar um transtorno na vida das pessoas que estão em nossa volta. Eu não sei o que todos vocês estão passando. Eu sei o que algumas pessoas aqui estão passando. Eu sei de algumas dificuldades, eu sei de algumas lutas. E todas as vezes que, tendo conhecimento dessas dificuldades, alguns aqui estão lutando com a saúde, alguns aqui estão lutando na questão da vida financeira, outros a nível de relacionamento matrimonial, de esposo com esposa, outros estão lutando contra vícios, outros estão lutando contra provas assim, diferentes, outros estão lutando com a sua própria mente, são lutas da alma, do coração. Tem gente que está aqui hoje, mas que está em luta. O que eu quero que você consiga entender é que aquilo que você fala sobre as circunstâncias que você está vivendo hoje tem poder. Então o que eu quero que você guarde no seu coração é que o seu problema hoje, ele pode ser resolvido ou ele pode ser dificultado. Depende do que você vai falar. Espera um pouquinho, mas quer dizer que as minhas palavras têm poder? Exatamente isso. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Isso foi verdade. Uma vez fizeram um teste científico com pés de tomate. Colocaram lá numa estufa pés de tomate. E eles fizeram, por exemplo, um teste lá. Um dos testes que foi feito com a música. Não sei quem chegou a ver isso aí, mas isso aí tem vários anos já. Foi feito com música. Então eles colocaram caixas de som dentro da estufa e aí eles colocaram uma música suave, uma música leve, uma música mais espiritualizada, assim, vamos dizer, uma música mais branda, tipo aquelas músicas para você meditar, uma música tranquila. E eles observaram que enquanto aquela semana a música tocava, os tomates eles se desenvolviam assim de uma forma muito bacana, muito legal. E aí, eles colocaram lá uma ópera, uma música tranquila ainda, uma música calma, uma música serena, bem sossegada, mas era uma ópera, e os tomates, né, ali se desenvolvendo mais. Aí eles falaram assim, agora a gente vai colocar uma coisa diferenciada. Eles colocaram músicas metálicas. Não estou falando do grupo Metallica, não é isso. Mas músicas metálicas, músicas de rock pauleira, aqueles rocks assim, satânicos mesmo, aquelas coisas bem pesadas mesmo. E aí eles observaram que os tomates começaram a ficar incrustados, deixaram de se desenvolver, e alguns pés de tomate chegaram a morrer, para você ter uma ideia. Olha só a influência do que nós ouvimos.
que eu quero que você guarde no seu coração são as palavras de Deus. Não é palavra de homem. A palavra de Deus diz o que para nós em Tiago, no capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. Tiago, capítulo 3, vai dizer o seguinte para nós. Tiago 3, de 9 a 11. Tiago 3, capítulo 9 a 11. Capítulo 3, de 9 a 11, do versículo 9 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Preste atenção naquilo que você vai ouvir agora. Tiago vai dizer com muita propriedade para nós o seguinte. Observe. Com a nossa língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Agora a instrução. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aliás, é a constatação. Agora sim a instrução. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? A resposta é não. Alguém aqui já pôde ver uma fonte natural de água amarga? Alguém aqui já teve essa experiência na vida? Eu já tive. Eu fui visitar uma vez uma cidade chamada São Lourenço, em Minas Gerais, e lá tem um parque, onde tem águas sulfurosas. Vários tipos de água com vários sabores diferentes. Tem uma fonte de água mineral. E aí a Nestlé, né, tem uma indústria bem do lado do parque, porque eles exploram as fontes lá, eles não são bobos, né, querem lucrar com isso. E aí ali tem uma fonte de água mineral, então você vai lá, ela jorra 24 horas por dia, uma fonte, fica ali caindo água mineral, vai para o esgoto aquela água. Você chega lá, você pode tomar, você pode encher um galão, levar embora, bacana. Aí, um pouco mais adiante, andando naquele parque, nós temos uma fonte de água gaseificada. Sabe essa água com gás que você toma? Sai da terra. Tem água gaseificada industrializada e tem água que brota da terra já com gás natural. Essa é melhor. E aí, você vai lá, você coloca a mão na fonte, enche de bolinha assim na mão, né? Aquela... É interessante. Aí você toma aquela água, essa água que você compra engarrafada, envasada. Aí você anda um pouquinho mais, tem uma água que cheira enxofre. Pensa no inferno. Misericórdia. É porque diz que o inferno vai ter fogo e enxofre, por isso que eu fiz a referência, né? Pensa num cheiro ruim. Que você coloca a mão naquele negócio, parece um limbo. Água limbosa, assim, parece um sabão. E aí você, de longe, assim, ó, você coloca na mão, só de chegar perto você já sente aquele cheiro de ovo estragado. É um negócio horrível. E tem uns camaradas que vai lá, abaixa um pouquinho, pega, toma um pouco daquela água, e outros até começam a esfregar no corpo, né? É um perfume natural, assim, coisa de louco, você precisa ter uma ideia. É um perfume fantástico, né? Tem gente que vai lá, passa no braço, passa embaixo do braço, acho que de repente é melhor do que, né? Sei lá, de repente passa no braço, tem gente que vai de shorts, passa na perna, assim, quase que toma um banho daquela água lá. Aí você anda mais um pouco, aí tem um lugar onde tem uma ducha, que você pode dar uma ducha ali, ficar no gramado, bacana, bem interessante. Então o que o Tiago está falando para a gente aqui, é que de uma fonte que declara bênção, não pode sair maldição. E para quem que ele está falando isso aqui? Está falando para nós que somos filhos de Deus, somos crentes. Então o que eu quero que você guarde no seu coração no dia de hoje, pega essa chave que eu vou colocar na sua mão agora. Mesmo que os seus olhos estejam vendo a desgraça na sua frente, mesmo que diante dos seus olhos você enxergue a separação, você enxergue a desilusão, você enxergue, sabe, só o que é ruim. Mas eu estou vendo, como é que eu não vou... Não, você precisa se conscientizar, você precisa ver. Você precisa tomar consciência de que de fato, você está nessa condição.
Só que você tem uma escolha a ser feita, e é essa escolha que eu quero que você agora faça em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai declarar vida sobre essa situação de causa, em nome de Jesus. Você vai declarar a vida, você vai profetizar a vida. Não fale que o seu casamento está ruim, não fale. Irmão, seu casamento pode estar um caos. Você não vai falar que o seu casamento está um caos. Você vai profetizar a vida sobre o seu casamento. Você vai dizer, o meu casamento vai ser o melhor casamento. Aí eu vou abrir um parêntese para você agora, eu quero que você guarde no seu coração. E eu estou dizendo de algo que eu vivi na minha história. E é uma coisa que a gente tem aprendido a cada dia, uma coisa que nós temos trazido para dentro da nossa história. Eu como família, com a Helenice e com a Maiara. Não há nada bom que não possa ser melhorado. Não há nada bom que não possa ser melhorado, que não possa ser melhor. Então observe, estou vivendo o melhor momento da minha vida, graças a Deus. Levante a mão para o céu e agradeça. Pastor, eu estou vivendo um momento delicado. Cuidado com o que você vai falar sobre o que você está constatando. Mas eu não tenho que falar. Depende o que você vai falar, é melhor que você nem fale. Dependendo do que você for falar, é melhor que você simplesmente diga, pai, o Senhor está vendo a situação, está acontecendo isso com a minha vida, eu estou vivendo isso aqui. Sabe, gente, a gente perde, sabe por que a gente perde? Porque ao invés de depositarmos em oração aos pés de Deus, a gente fica reclamando da nossa situação, a gente fala, nossa, está dando tudo ruim para mim. Eu estou me esforçando, a coisa está dando errado, eu estou, dando minha vida. Irmão, calma, respira fundo. Vai ter uma hora que a chave vai virar, e ela não vai virar só para um lado, não, ela vai virar para os dois lados. A chave que Deus vai colocar na tua mão vai ter, condição de liberar o profético sobre a tua vida, tanto para um caminho como para outro, em nome de Jesus. Só que observe, pastor, eu estou vivendo um momento difícil, de crise, de dificuldade. Ei, nós estamos aqui para te ajudar. Eu sei que para que a gente passe, às vezes, por alguns momentos da nossa vida, a gente precisa da ajuda das pessoas. Gente, acabei de testemunhar de um dos momentos assim mais complicados, acho que um dos mais complicados, se não o mais complicado da minha saúde. Vivi a semana passada agora. Eu fiquei de cama, dos 7 dias da semana, eu fiquei pelo menos 5 de cama. De cama, literalmente, de cama. Não conseguia nem levantar. Tamanha dor. E aí, o que a gente faz quando a gente está numa crise? Ai, que coisa ruim. Ai, meu Deus do céu. Lógico, a dor estava lá. Eu estou morrendo de dor. Não. Eu levantava de madrugada para o joelho. Deus, gente, teve dia que eu não conseguia nem dobrar o meu joelho de dor. De madrugada, levantei, era lá, 3 horas da manhã. Não é porque tem uma coisa mística com as 3 horas da manhã, não. Não tem nada disso aí. Oração boa é a oração que você faz. Essa que é a oração boa. Pode ser 1 hora da manhã, 2 horas, 5 horas da tarde, não importa, é a hora que Deus chama. E Deus me chama. Perto das 2, 3 horas da manhã, estou pulando. Aí vou lá, faço minha devocional, falo com Deus, leio a Bíblia, a palavra de Deus. E ali teve dia que eu estava assim, que eu não conseguia nem dobrar o joelho. Pelo menos uns 2 dias. E teve dia que mesmo com dor, eu falei, Deus, me dá força porque eu quero dobrar o joelho agora. Se eu glorifico ao Senhor na hora da alegria, na hora da minha dor também quero glorificar ao Senhor, então eu quero dobrar o joelho. Teve um dia que eu estava com uma dor tão grande, falei, Deus, eu preciso dobrar o joelho, me ajuda. E gente, de verdade, eu não estou falando isso por nenhum outro motivo, senão para testemunhar para você que é possível. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Eu estava chorando de dor, mas eu estava com o meu joelho dobrado. Hoje, aqui, minhas lágrimas eram de gratidão na presença do Senhor. Enquanto nós estávamos louvando, eu estava glorificando a Deus, eu estava exaltando o nome do Senhor, porque Deus foi misericordioso com a minha vida. Então observe, o que Tiago está falando para a gente, é que para nós que somos filhos de Deus, não dá para jorrar água boa e água ruim da nossa boca. Quando ele fala de fonte, ele está falando da nossa língua, da nossa boca. Até porque se você for fazer a leitura do capítulo 3, ele está falando do poder da nossa língua. Então, o que é profetizar vida? É caminhar pela fé, é não se deter às circunstâncias e é continuar proclamando, declarando
que vai acontecer algo novo sobre a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, mas a situação que eu estou vivendo, cheguei no final. Não tem fim para Deus. Quem define se é o final é Deus, irmãos. Quem define se chegou o momento final é Deus. Sobre a vida das pessoas, sobre a nossa condição de saúde, não, é Deus que define. Um casamento que está à beira de sei lá, de uma situação de divórcio, não, Deus muda. Eu já conheci gente que se divorciou, depois foi lá e casou de novo. E depois divorciou de novo. Como conheci gente que divorciou, depois casou de novo e está junto até hoje, graças a Deus. Tem algumas situações que a gente viu ao longo da vida, né? A gente vê de tudo um pouco, gente. Desculpa, né? Mas a gente vê muitas coisas. Mas observe, tudo que é feito precisa ser feito com fé, com firmeza, na presença do Senhor. Amém? Que eu desejo que você entenda nessa noite que a sua boca precisa profetizar aquilo que traz vida. Diga assim: os meus lábios profetizarão aquilo que me trará vida em abundância. Então, você vai sair daqui hoje para a sua casa com a missão de mudar a sua conduta no falar a partir de hoje. A partir de hoje. Mas pastor, o negócio está torto do meu lado, está pegando. Não, para com isso. Mas eu estou vivendo o dia mal, eu também já vivi o dia mal, e Deus foi misericordioso e veio com o seu socorro sobre a minha vida. Como vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus? Então a pergunta para a gente fazer nesse momento é a seguinte: como que a gente vai profetizar a vida? Eu tenho aqui 4 instruções. Primeiro, tenha uma fé que profetiza a vida. O que é fé, irmãos? Judas, lá no versículo 3, versículo 3. Judas tem um capítulo só. Então você vai lá no versículo 3, desse único capítulo, lá está escrito assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Nós, como filhos do Senhor, nós temos a detenção da fé. Isso é um privilégio que só os filhos de Deus têm. Só nós temos como filhos de Deus. Por quê? Porque nós entendemos o que é fé. Porque nós aprendemos o que é fé. Porque a fé é aquilo que move o que nós não estamos enxergando. A gente está falando aqui o tempo todo de um lugar novo. Nós não temos nada concreto na nossa frente. Mas o que eu trago no meu coração, pela fé, que vai ser extraordinário. Irmão, nós não temos nada concreto. Mas vai ser algo extraordinário. Eu quero que você viva dessa forma, caminhe dessa forma. Pastor, o meu casamento está bom. Ei, ele precisa ser algo extraordinário. A minha vida com Deus, ela está boa, precisa ser algo extraordinário. A minha santidade está boa, precisa ser uma santidade extraordinária. A minha fé, ela já é uma fé muito boa. A sua fé precisa ser uma fé extraordinária. Então tenha fé, uma fé extraordinária, e profetize vida. Primeira coisa a ser feita, declare o inalcançável. Vamos lá, responde para você hoje. O que é impossível aos teus olhos? Só você sabe. Eu sei o que para mim é algo impossível hoje. Eu sei o que para algumas pessoas hoje tem se tornado algo impossível. Então, como é que eu vou viver diante daquilo que eu julgo impossível? Eu vou declarar que pela fé, aquilo que é uma grande impossibilidade, veja bem, eu vou voltar. Nós somos realistas, sabemos o que nós estamos vendo, enxergamos, de repente, até o caos na nossa frente, mas nós vamos encher o nosso coração para, através da nossa fé, declarar em nome de Jesus que vai ser diferente. Em nome de Jesus. Então diga assim, alto e bom som: vai ser diferente. Para que o nome do Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas eu não estou vendo. Mas você vai ver.
Você precisa hoje crer. É simplesmente crer. Creia, abra o seu coração, abra o seu coração. Ah, eu estou passando um momento difícil no meu trabalho. Profetize um novo trabalho para a tua vida, então. Se você não está contente, peça para Deus algo maior, peça para Deus algo melhor. Irmãos, sabe por que alguns de nós, como crentes, nós padecemos? Porque nós confundimos muito com aquele medo de errar. Sabe, aquele medo de errar, de não fazer besteira, e graças a Deus por isso. Mas a gente olha, por exemplo, esse pessoal da teologia da prosperidade, aí a gente fala assim, não, eu tenho que tomar cuidado, porque de repente o que eu falar vai ser teologia da prosperidade. Não, em primeiro lugar, nós não acreditamos na teologia da prosperidade, mas isso não significa dizer que nós não podemos viver uma vida próspera na presença do Senhor. Então, no nome de Jesus, se a sua condição hoje não é favorável, declare, profetize. Então declare o inalcançável, de verdade. Olha para dentro do seu coração hoje e enxergue o que é inalcançável para você. Hoje ainda, você precisa pegar isso e dizer, Deus, eu declaro que isso vai ser transformado, eu declaro que isso vai ser mudado, eu declaro no nome de Jesus que para a glória do nome do Senhor, eu vou testemunhar dos feitos do Senhor. Gente, de verdade, é só Deus por nós. Há muitas situações que é só Deus por nós, só Deus por nós. Uma outra coisa importante, acredite no inalcançável, na sua vida familiar. Ah, pastor, minha família, nós estamos ruins, nós não estamos bem, nós estamos vivendo um momento de crise na nossa vida conjugal. Declara mudança, declara transformação, sua vida financeira, sua vida ministerial. Pastor, eu já fiz muito mais para o reino de Deus, eu preciso, fluir mais. Então, meu irmão, começa a declarar o inalcançável. O que você, quando pensa na sua vida ministerial, e quando eu falo de vida ministerial nós recebemos dons e talentos de Deus. E muitas vezes nós fazemos o que com esses dons e talentos? Miseravelmente, nós os enterramos. E o pior de tudo, enterramos às vezes os talentos das pessoas que estão em nossa volta. E aí o que fazer para viver esse novo de Deus na minha vida ministerial? Você precisa entender que Deus quer te levar além. Então não se detenha aquilo que os teus olhos estão enxergando sobre a sua vida ministerial. Ou seja, deseje mais. Amém? Deseje mais. Diga para o Senhor qual é o desejo do teu coração. Conta para Deus. Conta para Deus. Do jeito certo, Deus vai te levar além. Eu vou repetir. Do jeito certo, não é pisando na cabeça das pessoas, não é passando por cima da autoridade de ninguém, mas do jeito certo, Deus vai te levar além. Confia no Senhor, não na palavra de homens, confia no Senhor. Então acredite no inalcançável, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial. Não corra daquilo que você está dizendo que é inalcançável. Ah, mas é inalcançável, eu vou desistir. Não é para desistir. O Senhor está te chamando hoje para que você ouça o seguinte: não é hora de desistir, não é hora de jogar toalha, não é hora de sair correndo. Se a dificuldade está ali, você vai partir para cima dela. Você vai com fé, você vai com bravura, você vai como bom soldado do Senhor Jesus, você vai sem temer as circunstâncias, sem temer o resultado. Ah, pastor, e se der ruim? Meu irmão, você está profetizando vida para quê? Você vai trabalhar com essa possibilidade aí de dar ruim? Que fé que é essa? Pelo amor de Deus. Não pode ser desse jeito. Você vai avançar contra a sua dificuldade, contra o seu problema, na certeza de que vai dar certo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. E que os demônios caiam por terra. Aqueles que têm se levantado contra a tua vida, que têm, quem sabe, deixado os seus ouvidos surdos. Eles não têm poder nessa noite. E nós ordenamos a derrota. Nós ordenamos que todos os demônios do inferno caiam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro ouvidos espirituais abertos, olhos espirituais, mas acima de tudo isso, uma mentalidade espiritual aberta, para que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa fazer você fluir nas asas dele. Você precisa avançar desse jeito. Segunda coisa, tem atitudes que profetizam a vida. Primeiro tem que ter uma fé. Quando a coisa acontece, aonde é? Dentro de mim. Primeiro é dentro de mim. Diga, dentro de mim.
Primeiro é aqui dentro, aí depois, que acontece lá dentro, que eu já estou envolvido em oração, eu tenho que ter o quê? Atitudes que profetizam vida. Observa Atos capítulo 16, abra sua Bíblia, por favor, Atos 16, a partir do versículo 16. A gente está aqui diante de uma história muito interessante. Havia um rapaz que era escravo e ele era vidente, vamos dizer assim. E a Bíblia vai contar para nós desse momento da história, onde Paulo, sempre que ia para o templo, junto dos irmãos, ele ouvia aquele jovem falando uma coisa. E aí, o que é que Paulo, nesse momento, faz? Ele vai ter uma atitude que profetiza a vida. Ele vai quebrar esse laço do inferno na vida desse jovem. A partir do verso 16, depois na sua casa você pode ler a história, porque ela tem muitos detalhes aí interessantes e, diga-se de passagem, muito ricos em detalhes aqui. E eu quero que depois, então, com calma você lê. Mas Atos 16, a partir do verso 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Aí você vai lá na tiazinha que sabe do futuro. Quem que ela está sendo usada para predizer o futuro? E quem é que pode fazer acontecer daquele jeito? É o inimigo da nossa alma. Isso vai ficar claro aqui. Certo dia, indo para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual profetizava o futuro, ou seja, eram os demônios que atuavam na vida dela, que ajudavam ela a profetizar as coisas do futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela estava errada? Vamos lá, ela estava errada? Não, ela estava certa, eles estavam falando da salvação mesmo. Só que ela estava abrindo a boca na autoridade do diabo contra a vida daqueles homens. Na verdade, o que ela estava fazendo? Ela estava praguejando contra eles. Na minha cabeça, tá, gente? Você não precisa concordar. Ela estava no fundo ali, sabe, com aquela palavra. Olha, eles estão falando a verdade. É mais ou menos assim, esses homens aí são homens bons. E quem sabe até as pessoas que ouviam ela dizendo isso, não, olha só, ela está dizendo que eles são homens bons, que eles são pessoas que dizem coisas boas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E sabe o que acontece na história aqui? Os donos daquela moça, porque ela era uma escrava, eles ficam furiosos, começam a perseguir Paulo e depois o desfecho da história se lê na sua casa. Mas o demônio saiu em retirada para a glória do nome do Senhor. Então olha só, nós estamos diante de um texto, de um homem de Deus, que tem uma atitude que profetiza a vida, embora os senhores daquela moça, e possivelmente até ela não tenham entendido muito bem, o que acontece é algo maravilhoso. O inimigo tem que sair em retirada, em nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, o que eu declaro sobre a tua vida nessa noite, é que diante das circunstâncias que você está enxergando, que são reais, você está vivendo ela. Você não apenas vai ter uma fé que profetiza a vida, mas você vai ter uma ação que profetiza a vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, presta atenção agora, presta atenção. A fé que profetiza a vida, essa atitude que profetiza a vida, ela se inicia com as suas palavras. Amém? Palavra, palavra, você tem que profetizar, você tem que abrir a boca, você tem que dizer, eu não aceito isso. Meu filho está usando droga, você tem que dizer, Deus, eu não aceito isso, você não está exigindo de Deus, você não pode exigir de Deus. Mas você pode clamar a Deus e dizer, Deus, eu não aceito isso na vida do meu filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Começa a pagar o preço de oração pelo teu filho. Acorda de madrugada, vai lá, dobra o joelho na porta do quarto dele. Pastor, estou vivendo uma situação difícil dentro da minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, vocês estão orando junto? Ah não, a gente não está orando junto, então começa você a orar.
Pastor, eu quero ver o meu esposo aqui do meu lado, quero ver a minha esposa aqui do meu lado. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar, começa a profetizar, começa a trazer a existência com os olhos da fé, ele sentado ou ela sentada aí do teu lado, em nome de Jesus. Profetiza. Olha para uma cadeira vazia aqui nessa noite e diga assim: meu esposo vai estar sentado ali. A minha esposa vai estar sentada aqui. O meu pai vai estar sentado aqui. A minha mãe vai estar sentada aqui. O meu tio vai estar sentado ali atrás. O meu amigo vai estar sentado lá. Aquela pessoa que eu conheço vai estar sentada ali. Deseje, proclame, declare, profetize, enche o seu coração. Como ter atitudes que profetizam vida? Ande profeticamente. Ei, ande profeticamente. Isso significa que o nosso andar precisa ser um andar de observação. Por que Paulo, naquele momento, ele vai lá e fala, chega? Porque ele estava observando isso. Então nós temos que ter um andar profético, e o andar profético é um andar do observador. Andando dentro da sua própria casa, observe as coisas. Observe a televisão, o que o seu filho está assistindo. Observe o celular da sua filha, o que ela está vendo. Observe o que o seu esposo está vendo no celular dele, o que a sua esposa está vendo no celular dela. Dê carta branca para o seu cônjuge, se você ama ele, aqui, ó. Em nome de Jesus. Dê carta branca, pode ver, pega aqui, olha o que você quiser. Faz isso. É transparência. Isso é andar profeticamente. Isso é andar profeticamente. Isso é caminhar pela fé, caminhar na sinceridade, na verdade. Gente, quem caminha desse jeito é abençoado por Deus. Presta atenção que eu estou falando. Pastor, mas o outro não quer caminhar certo, mas você vai caminhar certo. E pelo fato de você caminhar profeticamente, com atitudes de fé, uma fé que profetiza a vida, e uma ação que profetiza a vida, escute o que eu vou te falar, você vai tocar o coração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você vai tocar o coração de Deus. Você vai tocar o coração de Deus, irmão. Você vai tocar o coração de Deus, meu irmão. Você vai tocar o coração do Pai. Senhor, eu preciso de avançar no meu negócio. Ei, profetiza a vida. Vai lá e fala assim, Deus, eu declaro que vai ser desse jeito. Eu declaro que vai ser assim, Senhor. Senhor, eu declaro que nós vamos ter um hall de entrada muito bonito na nova igreja. Eu declaro, Senhor Deus, que a gente vai ter mais pessoas ajudando a gente. Eu declaro, Deus, que essa cidade vai ser tocada pelo poder do Senhor. Senhor, eu declaro que mais jovens alcançarão, serão alcançados pela Tua palavra. Senhor, eu declaro que mais homens, mais mulheres serão tocados pelo poder do Senhor. E aí vou lançar um profético agora. Quem sabe o varão ou a varoa vai chegar por aí. Para os solteiros, né, gente? Tem gente que está assim, oh, Senhor, manda logo. Ah, Pai, manda, Pai. Tem gente que está mais ou menos assim, né, gente? Então, diga em alto e bom som, ande profeticamente. Agora você vai falar para o teu irmão assim, ó, pela fé, tá? Com a fé que o seu irmão não vai ficar bravo com você, quando você olhar para ele e falar assim, irmão, ande profeticamente. Ande profeticamente, Jana. Senhora, ande profeticamente. Ande profeticamente, Wagner, ande profeticamente. Tioada, ande profeticamente. Flavião, ande profeticamente. Pastora Sara, ande profeticamente. Maurício, ande profeticamente, em nome de Jesus. Moça, ande profeticamente. Eli, ande profeticamente. Naldinho, ande profeticamente. Solange, Roberta. Deus vai trazer a bênção, Roberta. Vamos abençoar essa turma aqui, gente. Vamos estender a mão aqui, né? Deus, traz uns varões aí bem valorosos. Mas deixa eu te falar uma coisa, tá? Ó, pega a visão, hein? A gente pede para Deus o varão valoroso, a valorosa, mas a gente também tem que ser o varão valoroso e a varoa valorosa. Pegou a visão aí, irmãos? Então pega a visão, hein? Que a gente às vezes quer ser muito abençoado, né? Mas será que a gente está à altura para ser abençoado, né? Aí que tá o negócio, né? Pastor, como que eu descubro isso?
Vê se o seu coração está alinhado com a palavra. Se tiver, amém. Vai na bênção. Segundo, fale profeticamente. Isso inclui levar a libertação aos cativos. É o que Paulo fez. Cansou daquela situação. Essa menina está com essa papagaiada de novo? Já sei que eu sou servo de Deus Altíssimo, mas ela está falando na autoridade do capeta, irmãos. E aí você descobre que alguém está falando, por mais que seja uma palavra, entre aspas, tá? Abençoadora sobre a tua vida, mas ele está cativo. Ei, peraí. Ele tem que falar sim, mas ele tem que reconhecer isso pela autoridade do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, você precisa entender que ao profetizar a vida, você precisa levar a libertação às pessoas. Libertação, libertação. Olhe profeticamente, olhe para as situações, olhe para as pessoas de forma profética. Tem dia que eu estou lá fazendo os meus exercícios e eu estou ali orando a Deus. E eu estou dizendo, Deus, eu declaro essas pessoas alcançadas pelo Senhor. E quer que eu te fale uma coisa? Deus, Ele está fazendo a obra. Não preciso falar, eu preciso orar. Você não precisa falar muito, você precisa orar mais. Então chega na tua casa hoje, e aí você vai para o joelho, lá no recôndito do tabernáculo do seu quarto, e diga assim para Deus, Deus, eu coloco essa situação nas tuas mãos e eu profetizo vida. Mas irmão, por favor, não seja uma declaração positivista. É diferente. Seja uma declaração de fé. Traga à existência aquilo que você vai profetizar. No nome de Jesus. Traga à existência. Como que eu posso ter uma atitude que profetiza a vida? Além de olhar profeticamente, você precisa fazer profeticamente. Então faça as coisas profeticamente. Estenda a mão e declare a libertação e a mudança no mundo em sua volta. Pastor, tem uma situação lá na minha vizinhança que só Deus para ter misericórdia. Estende a mão e fala, Deus, muda isso aqui. Lá no seu trabalho, tem uns BO lá para resolver, que às vezes você fala assim, Deus, não estou aguentando mais, o negócio está triste para o meu lado. Irmão, declara a vida, vai lá e fala assim, Deus, eu declaro essa situação mudada. Tem aquela pessoa chata que está te perseguindo, está te enchendo a paciência. Aquela pessoa que está ali, sabe, todo dia não perde a oportunidade para te dar uma alfinetada. Alfineta ela espiritualmente. Não. Estou brincando, irmãos, não faz isso. Por favor. Vai para o teu joelho e abençoe essa vida e declare a transformação dessa vida em nome de Jesus. Pede para Deus mudar, pede para Deus mudar, pede para Deus. Em terceiro lugar, tenha uma ousadia que profetiza a vida. Amém? Marcos capítulo 12, abra sua Bíblia, no capítulo 12, verso 41 ao 44. Marcos capítulo 12. Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantidades. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Marcos ele dá esse detalhe, né, interessante. Ele fala que eram moedas de cobre de muito pouco valor. E aí diz assim o texto, no verso 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. E observe, tinha gente que tinha dado grandes somas em dinheiro. Versículo 44 diz, todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, preste atenção agora, deu tudo o que possuía para viver. 3 ações que o texto nos ensina. Primeiro, alicerce suas convicções internas.
você precisa acreditar naquilo que você está fazendo, ao profetizar vida. Você precisa acreditar. Tem que acreditar. Deu para entender, irmão? Tem que acreditar. Você não vai simplesmente abrir a boca para dizer uma coisa, uma palavra aleatória. Você vai dizer com sabedoria, você vai dizer na autoridade do Senhor, e você vai dizer na convicção, com convicção no seu coração. Tudo se inicia no seu mundo interior, guarda isso aí. Segunda coisa, doe vida através da sua vida, invista em pessoas. Essa mulher, ela dá tudo que ela tinha. O texto fala bem claramente para nós, ela dá tudo, ela não deu o que sobrava. Ela deu tudo, ela deu a vida dela, investiu a vida dela naquilo que ela estava fazendo. Mas há uma outra consideração, uma terceira ação tão importante, acredite no que é maior do que aquilo que você está enxergando. Essa é a visão de Jesus, presta atenção. O que Jesus consegue enxergar e o que às vezes nós não conseguimos enxergar é que o que está acontecendo em nossa volta já é uma extrema atitude de fé das pessoas. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: você precisa olhar os movimentos em sua volta e neles observar também ações de fé. Por quê? Se eu somar a minha fé com essa pessoa que tem essa atitude de fé, a nossa fé é muito mais fortalecida na unidade. Deu para entender? Unidade. O que Jesus está falando agora? O que ele está ensinando os discípulos agora? Isso é ter fé. Isso é ter fé. Isso é caminhar por fé. E não é dar o que sobra, é dar tudo o que se tem. E o que ela tinha era muito pouco aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era máximo. E isso é fantástico. Bom, chegará o tempo em que acontecerão algumas coisas. Agora eu quero que você abra muito bem os seus ouvidos. Por favor, de tudo que eu falei até agora, nessa noite, você precisa abrir os seus ouvidos para essas três coisas que eu vou dizer. Vai chegar o tempo na sua vida, e eu digo isso de forma profética sobre você. Se você receber essa palavra, se você abraçar essa palavra e trazê-la para dentro do seu coração, isso vai produzir vida sobre a tua vida, eu tenho certeza absoluta disso. Deus, quando colocou essa palavra na minha vida, Ele sabia o motivo pelo qual Ele estava colocando. Quero que você guarde no seu coração o seguinte, três coisas. É chegado o tempo em que você vai precisar caminhar no sobrenatural, amém? Você vai ser colocado num ponto onde é fé ou fé, não tem outra coisa, não tem para onde correr. Deus vai te colocar, Deus vai te colocar, Deus vai falar, é agora. Ei, é agora. Chega de ficar, eu acredito, eu não acredito, é ou não é, será que vai ser, Senhor? Não, vai chegar um momento que você vai falar assim, agora é a hora da fé, agora é a hora da ousadia, agora é a hora de eu depositar tudo. E você tem que depositar tudo, como essa mulher fez, ela depositou tudo com toda a sua fé, era tudo que ela tinha. Segunda coisa que você precisa entender, chegará o tempo em que as pessoas em sua volta irão entender o que Deus está fazendo através da sua vida na vida delas. Tem coisa que algumas pessoas não estão entendendo ainda e que está acontecendo através da sua vida, mas vai chegar o tempo em que as pessoas vão entender porque Deus é contigo. O entendimento delas vai ser aberto. Você só precisa orar. Ei, olha para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Pastor, eu não estou vendo as águas se movendo na minha frente, mas você tem orado por isso, profeticamente. Tem elevado a sua fé diante de Deus de forma profética. A terceira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, chegará o tempo em que a única escolha que você vai ter é avançar. Você não vai poder ficar naquela posição de, eu não sei se eu quero isso. Eu não sei se eu dou o próximo passo. Eu não sei se isso é para mim. Você vai ter que enfiar o peito, você vai falar, é para mim e eu vou para cima, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. E deixa eu te falar uma coisa, não se levante na força do seu braço, se levante na força do Senhor, porque é certeza de vitória garantida, amém? É só no Senhor, irmãos, amém? É só no Senhor. Por último, gente, por último, nessa noite, quero que você guarde no seu coração, tenha um entendimento estratégico que profetiza a vida. Você tem que ter uma razão, um entendimento estratégico
que profetiza a vida. Você precisa ser estratégico, irmão, é isso. Amém? Tem que ter estratégia. Não é errado isso. Isso é uma coisa que Deus dá. Deus dá para a gente condições de avaliar as coisas. Texto maravilhoso que vai falar para a gente do que é bom para nós, do que é agradável para nós, do que é perfeito para nós. E o que é ter um entendimento estratégico? Como que eu faço para alcançar isso? Primeiro, não se amolde aos padrões desse mundo. Pastor, eu quero caminhar no profético, então não se amolde aos padrões desse mundo. Pastor, eu quero caminhar no profético, então abra mão das coisas que vão emperrar a tua vida. Abra mão do que o mundo oferece. Quando eu falo o mundo, é o que o sistema tenta impor para nós como ideal. Até porque, como igreja, nós não somos religiosos aqui dentro. Nós não somos gente que vive nesse mundo igual ET, onde fica falando que tudo não pode, não deve, não sei o quê. Não é isso. Nós precisamos ter essa postura de filhos e ter esse bom entendimento. Então o texto vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar, irmãos. Duas coisas, observe. Experimentar é receber, e comprovar, deu certo. Amém? Ei, eu estou sentindo, deu certo. Ei, eu recebi, deu certo. Ei, Deus me abençoou, é real, o amor de Deus é grande e o seu amor dura para sempre. Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, diga boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podemos glorificar o Senhor, queridos. Aleluia! Oh, aleluia! Pastor, o que é isso? Significa dizer que a gente tem que ter um entendimento estratégico que profetiza a vida. Como é que eu alcanço isso? Mente transformada. Mente transformada, é isso. Você tem que ter sua mente transformada. 3 conselhos para a gente fechar aqui essa noite. Peça para Deus que lhe dê clareza para avançar profetizando vida. Segundo, peça para que Deus lhe dê olhos espirituais abertos para que você possa profetizar vida. E por último, peça que Deus lhe dê a palavra certa ao profetizar vida. Palavra certa ao profetizar vida. E preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso é muito sério. Você está profetizando vida, graças a Deus por isso. Só que tem que ter palavra certa. Então o que eu quero dizer, e que você precisa guardar no seu coração, isso é muito importante, é que o uso da sua palavra, se usado com muita sabedoria, com muito discernimento, com muito temor a Deus, vai fazer brotar a vida na sua frente. Agora, a grande bênção. Você quer ouvir qual é a grande bênção? Vamos lá, você quer ouvir, irmão? Amém? Uma única palavra, profetizada, com fé, com ousadia, com bom entendimento, que ele sabe aquela atitude de ousadia, de firmeza, com muita convicção e com toda essa destreza da fé, aonde Deus já encharcou o teu coração de que aquilo vai dar bom. Uma única palavra profética que vai sair da sua boca, vai produzir um fruto de 1 para 100 no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Acho que teve gente que não entendeu muito bem. Bom, preciso encerrar dizendo o seguinte: sejam sábios a partir de hoje naquilo que vocês vão profetizar. Porque o que vocês profetizarem tem poder, vai ter poder. Profetizem no nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus.